Olá, jovem. Eu sou o Léo e nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal e alguns aspectos da perspectiva do paciente durante a terapia, né? Hoje eu estava refletindo sobre o fato de gostar de si mesmo e esse é um grande problema que eu tenho. Eu acho que eu não gosto de mim mesmo. Cada pessoa é diferente, mas eu tenho essa tendência de pensar que tudo que eu faço pra mim é egoísmo, né? E eu sempre fui uma pessoa muito generosa em relação a dividir as minhas coisas, os meus pertences com as outras pessoas. Inclusive, assim, dinheiro, eu nunca tive problema, sacou? Quer emprestar, eu tô nem aí, sacou? Porque eu julgo que eu sou uma pessoa que não tem muito o que gastar, entende? Então, eu tenho um grande problema com juntar dinheiro. Eu não tenho problema em fazer dinheiro, assim. Se eu precisar trabalhar, fazer alguma coisa, tô com alguma coisa em mente que eu preciso comprar, eu tenho muita facilidade em chegar e me controlar e fazer esse dinheiro acontecer. Mas quando eu tenho esse dinheiro e não tenho como aplicar ele em alguma outra coisa, eu acabo ajudando as pessoas. Então, tipo, isso é uma coisa que eu tenho que mudar em mim mesmo. E isso tem muita relação com dependência afetiva, tá? Bom, de onde veio isso? Eu ainda não sei. Isso é muito interessante. Mas eu lembro que desde que eu era criança, eu sempre tive esse desapego material. Uma lembrança que eu tenho, assim, de muito criancinha mesmo, eu acho que antes dos meus 6 anos de idade, era sair com os coleguinhas para comprar pipa e naquela época, assim, R$ 1 valia muita coisa, né? Dava pra você comprar uma Coca-Cola com R$ 1,70, você comprava uma Coca-Cola de 2 litros. E nessa época minha mãe tinha me dado ali R$ 1 e alguma coisa, eu lembro que tinha umas moedinhas de 25 centavos, eu devia dar mais ou menos R$ 1 ali para comprar uma pipa para soltar. E eu peguei essas moedinhas, cara, a minha mãe falou, traz o troco, e dava para comprar uma pipa e ainda levar troco, cara. E eu lembro que sobrou um troco, eu distribuí essas moedas todas pros meus coleguinhas. E eu cheguei em casa e minha mãe, cadê o troco? E eu, não teve troco, né, mãe? Mas, tipo, inocentemente, cara, passou uma ambulância aqui. Mas foi assim, inocentemente, sabe? Eu não tinha nem noção do valor do dinheiro nessa época. Essa é a minha primeira lembrança desse meu excesso de generosidade, que posteriormente viríamos a descobrir que é alguma coisa voltada a esse problema de dependência afetiva, né? Eu lembro que nesse meio tempo também, assim, eu fui crescendo, eu estou só pegando aqui os padrões que eles se repetem, eu vou chegar numa conclusão muito em breve. E fui crescendo também, tive uma empresa de fotografia, e essa empresa de fotografia é um estúdio grande que tinha na minha casa. Minha casa tinha espaço suficiente para ter um estúdio. Nessa época, eu tinha necessidade de contratar um estagiário apenas. E tiveram algumas pessoas que aplicaram, outras que desistiram, e 2 pessoas apareceram no dia. Eu tinha que fazer a escolha entre essas 2 pessoas. E de alguma forma, eu me sentia mal de dispensar uma das 2. Eu acabei contratando as 2 pessoas. E isso me doeu muito no bolso. Assim, por um lado, me forçou a expandir o meu estúdio, né? Mas acabou me deixando também numa situação um pouco complicada financeiramente, né? Porque eu assumi um compromisso sem pensar em relação em quanto isso iria custar. De qualquer forma, isso foi algo muito benéfico para o estúdio, porque a gente tinha pessoas comprometidas, elas eram muito boas mesmo, assim, trabalhavam muito bem. Mas, né, eu tomei essa decisão por impulso, cara. Então, de certa forma, isso me prejudicou, né, financeiramente, mas sempre nesse impulso de querer ajudar. Quando eu decidi me mudar para fora da casa dos meus pais, isso meio que me colocou numa situação um pouco complicada. Quando a gente sai de casa e vai para um outro espaço, a gente tem que cuidar de nós mesmos, né? Então, me mudei de um país, fui para outro país.
Se bem que quando eu cheguei eu não tinha muita essa opção de sair ajudando ninguém, porque eu não conhecia ninguém, né? Então, assim, os meus primeiros 2 anos realmente foram anos muito individualistas, nos quais eu consegui crescer bastante, acumular, entender a cultura, viajei bastante, consegui de certa forma entender a economia daqui. No terceiro ano, aí as coisas já estavam mais estabilizadas, já estava ali dividindo apartamento com outras pessoas, né? E aí eu comecei, de fato, a entender que eu tinha esse problema, cara. As pessoas passavam um problema, fala com o Léo. O Léo ia lá e resolvia. E aí depois, o que acontecia com o Léo tava lascado, né? E isso... E eu não entendia por que isso era um problema. Na verdade, nem sabia que isso era um problema, tá? Isso eu só fui entender que era um problema em 2024. Estamos hoje em 2025. Então foram ali 6 anos em terapia até eu entender que os meus problemas de dependência afetiva interferiam na minha saúde financeira. E isso sim, com um acompanhamento psicológico, tá? E se eu não tivesse esse acompanhamento psicológico, talvez hoje eu nem saberia disso. Quando a gente tem dependência afetiva, ela pode afetar de diversas formas, tá? Não é uma coisa que assim, vai ser um sintoma igual para todas as pessoas. Ele vai afetar de jeitos diferentes, porque nós somos pessoas diferentes e esses sintomas eles surgem por motivos diferentes. No meu caso, eu tive pai e mãe presentes. O perfil psicológico da minha mãe é um perfil psicológico super protetor. O do meu pai, ele era presente, porém trabalhava demais. Eu não tive muito esse contato com o meu pai. E todas as vezes que eu tinha referência com ele, era de trabalho. Então eu cresci uma pessoa com essa referência de que eu deveria trabalhar. Tanto é que eu comecei a trabalhar muito cedo, sim, com a ajuda do meu pai, que ele me ajudou com esse lance do estúdio, por exemplo. Eu comecei a fotografar lá em Brasília com 15 anos de idade. Mas eu já frequentava a agência de publicidade que ele tinha. Aos 8 anos de idade eu já estava em um ambiente de trabalho, cara. E ali, assim, como era a agência dele, ele me colocava ali em algum computador que estava disponível e eu ficava ali, né, de bobeira. Aí eu ficava olhando o pessoal trabalhando e ficava copiando, como é criança, né? Criança observa o adulto e vai ali tentando fazer as coisas. E eu me lembro muito bem que havia um dos editores de vídeo dele lá, que ele gostava de criança, me ensinou a editar vídeo, a mexer com software de design. Eu lembro que o meu primeiro CorelDRAW foi lá que eu aprendi a mexer com CorelDRAW. Depois disso, eu aprendi a mexer com o Adobe Premiere, que é o software de edição de vídeo da Adobe. Então, peguei as primeiras versões e ficava brincando, cara. Eu não sabia fazer absolutamente nada, mas assim, as ferramentas eu comecei a aprender. Pra mim era uma brincadeira aquilo ali. E meu pai me largava lá. Ele ia cuidar dos contratos, dos clientes, né? Porque assim, a gente cresceu, eu e minha irmã, nós crescemos num ambiente um pouco não planejado, porque eu fui um acidente. Meu pai já me falou isso, assim, não era para eu ter nascido, né? Minha mãe tinha perdido um bebê uma vez, e aí ela pensou que não poderia mais engravidar. E aí depois ela descobriu que estava grávida e era eu. Aí meu pai ficou assim, cara, como é que eu vou cuidar desse moleque, né? Eu não sei. Meu pai não estava preparado para ser pai ainda. E meus pais acabaram ficando juntos. Hoje eles já estão juntos, já tem mais de quase 30 anos que eles estão juntos. Mas eu fui o comecinho dessa história deles aí, né? Então meu pai teve que se virar em 1000, assim. Ele não tinha emprego na época, depois ele passou num concurso. E aí ele começou a carreira dele no banco. Depois disso ele conseguiu ter acesso a uma série de outras vantagens. Aí ele abriu a empresa de publicidade, né, a agência de publicidade com o meu tio e por aí foi. Então, isso tudo me fez ser um cara com muita referência de criatividade, com muita referência de trabalho, principalmente nessa área. Então, quando eu cresci, obviamente que eu fui me tornar um comunicador, né? Então, fiz uma faculdade de jornalismo, mas passei por publicidade e marketing também, que foram
coisas que pra mim eu fiz com muita facilidade. No final das contas, só pra fechar esse raciocínio, isso me tornou a pessoa que sou hoje. Mas aí você junta essa história da dependência afetiva, de eu não ter tido tempo pra brincar com meu pai, né? Eu só tive tempo pra ver ele trabalhando. Quando a gente cresce, por ter sido super protegido pela minha mãe, assim, tudo era, sabe? Cara, não sei, minha família toda, parecia que quando eu nasci, todo mundo me dá muita atenção. Aí quando eu saio desse ambiente de muita atenção e vou pra um país que ninguém fala a minha língua, que ninguém tá nem aí, cara, que todo mundo é ocupadíssimo. E no Brasil a gente tem muita a cultura do toque, do abraço, né? O brasileiro é muito quente em relação a contato físico. O americano, o espaço pessoal é muito largo, assim, é como se tivesse um círculo de 2 metros em volta do americano. Você não pode invadir esse espaço, né? Então, toda essa diferença cultural me fez sofrer muito, cara. Eu sou um cara que ama abraço, eu sou um cara que ama contato físico e eu sempre tive muitos amigos ao meu redor. Os meus familiares sempre foram muito, me deram muita atenção, né? Então, até eu entender os meus motivos de ter passado por depressão e por ter me sentido tão excluído e tão oprimido pela sociedade, foi justamente isso, a minha criação. Hoje em dia, o que eu tento fazer? Eu não quero dizer que eu faço isso porque ainda é algo que eu estou trabalhando em cima, mas eu tento pelo menos manter o básico para eu ter saúde. Então, assim, coisas que eu consigo me focar em ter constância é a minha dieta. Tenho tentado ter os horários certos para dormir e para ir na academia, né? Quando o meu trabalho permite também, porque aqui a gente está sempre pulando de trabalho para trabalho. Isso é uma das coisas também que eu tenho que mudar, porque eu tenho essa tendência a buscar sempre o caminho mais curto. Tá? Primeiro porque eu sou criativo, então tenho muito tempo para ficar pensando nas soluções e eu tenho essa frase que eu falo de brincadeira, mas acabo aplicando com muita seriedade, é que a preguiça faz o homem evoluir, né? Que eu acho que, por exemplo, a pessoa que criou o controle remoto não queria levantar do sofá para mudar o canal da televisão e, né, a preguiça fez com que ele criasse o controle remoto. Então, assim, brincadeiras à parte, mas a pessoa com perfil criativo e com esse perfil imaturo que eu tenho vai sempre tentar buscar o caminho mais fácil. Então, às vezes eu me irrito com o trabalho, cara, eu dou um jeito de sair, às vezes de forma até inconsciente, e acabo fechando muitas portas, entende? Então, o meu processo na terapia está sendo muito para cuidar disso, para que esse meu problema comportamental não interfira até na forma que eu me relaciono com as pessoas, né? Assim, não é algo muito legal, né? Eu chegar e falar, poxa, não é do jeito que eu quero, então tô fora, né? Um adulto não pode se comportar dessa forma. Esse meu comportamento mais infantilizado tem sido um grande problema, que eu estou consciente desse problema e agora estou tentando mudar, tá? Esse é o meu processo no momento. E o negócio de gostar de si mesmo, né? Por eu ser tão apto a ajudar as outras pessoas, eu acabava me prejudicando. E ainda tenho essa tendência de me prejudicar para ajudar as outras pessoas. Então, outra coisa que eu tenho que deixar documentado aqui, porque vamos ver se dentro de alguns meses ou alguns anos meu comportamento muda. Como eu tô focado em perceber essas mudanças, né? Creio que vai ser algo um pouco rápido, mas na terapia a gente vai trabalhando isso e vai identificando os gatilhos e creio que em breve eu devo controlar. Meu propósito com esse canal, uma coisa que é interessante, meu propósito com esse canal é mostrar o ponto de vista do paciente, tá? Eu não vou poder, né, fazer o papel do psicólogo, mas entendam que a terapia, ela não é uma coisa unilateral, tá? A terapia, ela tem 2 lados. Você fala, você escuta. O terapeuta fala e o terapeuta também escuta. Então, a função do terapeuta é te ajudar a interpretar os símbolos do seu pensamento. Quando eu digo símbolos, não é Enfim, eu não vou entrar nesses conceitos agora, tá? Depois eu posso até trazer um psicólogo ou alguém que tenha condições técnicas de explicar.
mas a função do terapeuta é te explicar, te ajudar a interpretar os seus pensamentos. Às vezes você não tem nome para um sentimento, mas você sente ele. Uma das coisas mais importantes que você tem que fazer é nomear os seus sentimentos. Isso vai te ajudar a entender o que se passa na sua cabeça, né? Mas eu não vou me estender muito para esse vídeo não ficar muito longo. O ponto desse vídeo era basicamente isso, era documentar esse meu problema de ignorar os meus limites para ajudar as outras pessoas, explicar que eu entendi a origem disso e explicar que eu estou trabalhando em mudar esse tipo de comportamento, tá bom? Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, se você acha que é interessante para você, se você quer acompanhar essa jornada comigo, dá aquele likezinho, mas ó, só se for do seu coração. Não faz porque eu tô pedindo. Você fala assim, cara, pô, o Léo tá se abrindo, é uma coisa legal. Esse é um momento de vulnerabilidade minha, tá? Assim, é difícil pra mim. Isso me dá até um frio na barriga. São coisas que eu trabalhei, assim, em ambiente terapêutico, mas eu tô dividindo com vocês. Por quê? São 7 anos de terapia já, não é pouca coisa, foi um grande investimento, inclusive financeiro. E se você tá pensando em fazer terapia, você não sabe quais vão ser os resultados para você, é isso que eu tô tentando te passar. É um processo longo, tá bom? E se você quiser saber como isso influenciou na minha vida, vai seguindo aí, que eu vou começar a lançar muito vídeo mesmo, com todas as coisas que eu aprendi durante a terapia, né? Vou tentar fazer nesse formato mais informal, né? Aqui em casa mesmo, ou se eu tiver algum lugar, tiver num ônibus ou algum lugar que me der esse momento de reflexão, vou estar sempre gravando aí pra vocês. Sem muita edição, sem muita maquiagem, porque o negócio tem que ser verdadeiro. Beleza, galera? Então, aquele beijão pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos. Tchau.